Neste vídeo você vai ver como calcular o lucro e o ponto de equilíbrio operacional através de um exercício resolvido passo a passo. Neste exemplo nós vamos avaliar o impacto do aumento dos custos fixos, dos custos variáveis e do preço de venda no lucro operacional, como também no ponto de equilíbrio operacional. Inicialmente nós vamos ler o exercício para identificar as informações numéricas relevantes no problema para fazermos cálculos necessários. Vamos então calcular o lucro operacional e o ponto de equilíbrio atual da empresa. Depois vamos fazer esses mesmos cálculos a partir das mudanças propostas, mudanças no custo fixo, custo variável e preço de venda. Em seguida iremos calcular a variação percentual no lucro e no ponto de equilíbrio. Esta variação percentual é muito importante aqui para a gente, porque vai nos ajudar a calcular a alavancagem operacional. Por fim, vamos avaliar o impacto no lucro operacional e no ponto de equilíbrio operacional em quantidade e faturamento em termos percentuais. Este vídeo faz parte de uma série de exercícios que estamos resolvendo aqui no canal sobre alavancagem. Eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo um link para você encontrar os estudos de casos já publicados e os links para os vídeos com as resoluções. Mas antes da gente passar para a leitura do problema, eu gostaria de me apresentar, pois você pode não me conhecer. Eu sou o professor Flávio Moita, sou engenheiro especialista em educação à distância e produzo conteúdos em vídeo e em texto para as áreas de administração e engenharia de produção. Nosso foco é em resolução de problemas com soluções numéricas para problemas e situações de decisão administrativa. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nossas próximas postagens. Vamos então para a leitura do nosso estudo de caso. Uma pequena empresa produtora de peças componentes para uma montadora de motos populares tem atualmente custos fixos mensais de 250 mil. Ela vende seu produto por R$ 9,00 por unidade e tem custo operacional variável de R$ 5,00 por peça. Então, a primeira informação que a gente tem aqui são os custos fixos, que são da ordem de R$ 250 mil por mês. Ela também tem a informação de R$ 9,00 por unidade, que é o preço de venda. E o custo de uma unidade, o custo variável de uma unidade, que é R$ 5,00 por peça. Então, nessa primeira parte do problema, nós temos três informações: o custo fixo atual, o preço de venda atual e o custo variável unitário atual. Vamos continuar aqui com a leitura. Visando melhorar a qualidade do produto para atender uma nova norma governamental, o administrador da empresa teve que fazer um investimento que ocasionou um aumento nos custos fixos de R$ 100 mil por mês e aumento de R$ 2,00 no custo variável por unidade. Então nós temos mais duas informações aqui. Um aumento nos custos fixos em R$ 100 mil, então eram 200 mil, vai passar a ser 350 mil por conta dessa necessidade de fazer alteração no produto, e também um aumento de R$ 2,00 no custo variável por unidade. Então nessa nova situação o custo variável vai passar a ser R$ 7,00, porque era 5 mais 2 vai ficar 7. Vamos continuar aqui a leitura. Todavia, ele vai poder cobrar mais pelos seus produtos. Então, apesar de ter um aumento nos custos, você vai poder cobrar mais. O novo contrato de fornecimento estipula um preço de venda de R$ 15,00. Então, era R$ 9,00, o preço de venda vai passar a ser R$ 15,00. Se a empresa produz e vende 80 mil unidades, qual será o impacto no lucro operacional, que a gente chama de LAGI, e no ponto de equilíbrio em quantidade e em faturamento, em termos percentuais? Então a gente quer saber o impacto no lucro operacional, no ponto de equilíbrio, em quantidade e em faturamento, e nós queremos saber em termos percentuais. Nós precisamos calcular os percentuais de aumento ou diminuição desses indicadores. Nos dois primeiros exemplos desses estudos de caso de alavancagem, nós estudamos o lucro operacional, LAGI, e depois o ponto de equilíbrio operacional. Agora nós estamos juntando todos eles e vamos calcular variações percentuais que vão nos ajudar a entender a alavancagem operacional. Eu vou montar aqui um quadro para facilitar o nosso cálculo e o entendimento do que o problema está querendo. Então a gente tem a situação atual e nós queremos calcular o lucro operacional, o ponto de equilíbrio em quantidade e em receita, em faturamento, ou seja, a venda. E nós vamos calcular o novo a partir da mudança no custo fixo, custo variável e preço de venda, e vamos calcular a variação. Então nosso trabalho é esse, calcular esses valores para a situação atual, para a situação nova, e vamos calcular essas variações.
A gente vai calcular primeiro o LAGI, o lucro operacional para a situação atual e para a nova situação. Depois nós vamos calcular o ponto de equilíbrio em quantidade para atual e novo, receita do ponto de equilíbrio atual e novo, e para a gente finalizar os cálculos, a gente vai calcular essas variações. E em seguida a gente vai fazer uma análise desse quadro já com os resultados. Nosso primeiro cálculo então é o LAGI, é o lucro operacional, lucro antes de juros e imposto de renda. Fórmula do LAGI é quantidade vezes preço de venda menos custo variável menos custo fixo. Preço de venda menos custo variável a gente chama de margem de contribuição. Para a situação atual nós temos então a quantidade de 80 mil, preço de venda de 9, custo variável de 5 e custo fixo de 250. Vamos substituir aqui na fórmula 80 mil vezes 9 menos 5 menos 250 mil. 9 menos 5 dá 4. 4 vezes 80 mil dá 320 mil. 320 mil menos 250 mil. Lucro operacional atual de 70 mil reais por mês. Vou colocar aqui no quadro, então, o nosso lucro operacional atual é de 70 mil. Vamos calcular então agora o lucro operacional para a nova situação, onde nós temos um preço de venda alterado para R$ 15, custo variável para 7 e o custo fixo aumentou em 100 mil, vai para 350 mil. Vamos substituir na fórmula, 70 mil vezes 15 menos 7 menos 350, 15 menos 7 dá 8, 8 vezes 80 mil, 640 mil menos 350 mil, 290 mil reais é o nosso novo lucro operacional. Vamos colocar aqui no quadro. Como você pode ver, as alterações propostas nos custos e no preço de venda resultaram em um aumento no lucro operacional bastante efetivo, pulou de 70 mil para 290 mil. Vamos ver agora o que vai acontecer com a quantidade do ponto de equilíbrio e a receita do ponto de equilíbrio, iniciando com a quantidade do ponto de equilíbrio. A fórmula para a quantidade do ponto de equilíbrio é igual a custo fixo dividido pelo preço de venda menos custo variável unitário. As informações que nós temos para o cálculo do ponto de equilíbrio atual são 250 mil do custo fixo, R$ 9,00 o preço de venda e R$ 5,00 o custo variável. Vamos substituir 250 mil dividido por 9 menos 5. 9 menos 5 dá 4, 250 mil dividido por 4, 62.500 unidades são exatamente a quantidade do ponto de equilíbrio operacional. Então vamos substituir aqui no nosso quadro. Então a quantidade do ponto de equilíbrio atual é 62.500. O que é que vai acontecer então com o ponto de equilíbrio numa nova situação, na nossa nova situação com variação nos custos e no preço de venda? Nessa nova situação a gente vai ter custo fixo de 350 mil, preço de venda 15 e custo variável de 7. Substituindo a gente vai ter 350 mil dividido por 15 menos 7, 15 menos 7 dá 8, 350 mil dividido por 8, 43.750. Então o que aconteceu com a quantidade de ponto de equilíbrio? Ela diminuiu, eu vou precisar vender menos unidades para mim atingir o meu ponto de equilíbrio, para mim passar a ter lucro, né? Então vai passar de 62.500, vai reduzir para 43.750 unidades, o que é um fator positivo também para a empresa. E em termos monetários, em termos de faturamento, em termos de receita, o que vai acontecer? Vamos avaliar então agora a receita do ponto de equilíbrio. Para o cálculo da receita do ponto de equilíbrio eu vou fazer da forma mais fácil. Receita do ponto de equilíbrio igual a quantidade do ponto de equilíbrio que a gente encontrou anteriormente, vezes o preço de venda. Na situação atual nós temos uma quantidade de ponto de equilíbrio de 62.500 e preço de venda de 9. Vamos substituir 62.500 vezes 9, 562.500. Então eu preciso ter um faturamento de R$ 562.500 para mim atingir meu ponto de equilíbrio. Vamos calcular agora então a receita do ponto de equilíbrio nessa situação nova de alteração nos custos e no preço de venda. Será que também vai cair essa receita do ponto de equilíbrio? Vai precisar de menos faturamento para a gente atingir o ponto de equilíbrio, assim como foi na quantidade? Vamos ver. Então, a nova receita do ponto de equilíbrio vai ser, a gente tem a quantidade de ponto de equilíbrio nova, né, que caiu para 43.750 e o preço de venda subiu para R$ 15. Substituindo na fórmula, 43.750 vezes 15, 656.250. Vamos substituir aqui na nossa tabela. Veja que apesar da quantidade do ponto de equilíbrio ter caído, a receita do ponto de equilíbrio teve que subir. Por quê? Porque aumentou o preço de venda.
Então, não necessariamente uma queda na quantidade do ponto de equilíbrio vai diminuir também a receita do ponto de equilíbrio. Na realidade, eu vou precisar vender mais. Vou vender uma quantidade menor, mas eu vou precisar vender mais em termos de faturamento. Para a gente finalizar os nossos cálculos e passar para a parte de análise, a gente precisa calcular essas variações. E esses cálculos de variação vão ser importantes, como eu falei antes, para a gente estudar e entender a alavancagem. Mas antes da gente passar para o restante dos cálculos, eu gostaria de lhe pedir para você deixar o seu like. Assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente, tá bom? Vamos então começar com a variação percentual do LAGI. Então a gente tem o LAGI atual, que é 70, e o novo passou a ser 290 mil. Qual foi a variação percentual? Já sei que foi para mais, subiu de 70 para 290, mas quantos por cento foi para mais? É um cálculo bastante simples, mas tem muita gente que não consegue fazer corretamente. Você seguindo aqui essa fórmula, você vai conseguir fazer esse cálculo de forma bem fácil. A variação percentual é igual ao novo menos o atual vezes 100 dividido pelo atual. Então eu encontro como referência o valor atual, o aumento percentual. No caso aqui é um aumento percentual, porque você pulou de 70 para 290. Vamos inserir então os valores aqui nessa equação. A gente vai ter então 290 mil menos 70 mil vezes 100 dividido por 70 mil. 290 mil menos 70 mil dá 220 mil. 220 mil vezes 100 dividido por 70 mil vai dar um aumento percentual de 314,29, ou seja, um expressivo aumento percentual no lucro operacional. Isso é muito positivo. Vamos fazer esse mesmo cálculo agora para a quantidade do ponto de equilíbrio e a receita do ponto de equilíbrio. Então, a quantidade do ponto de equilíbrio passou de 62.500 para 43.750, ou seja, uma redução, mas a gente vai usar exatamente a mesma fórmula. 43.750 menos 62.500 dividido por 100 vezes 62.500. Já fiz o cálculo aqui direto, deu menos 30%. Ou seja, uma queda de 30% na quantidade do ponto de equilíbrio. Para finalizar nossos cálculos e partir para a análise, vamos ver então a variação na receita no ponto de equilíbrio, que passou de 562.500 para 656.250. Substituindo na fórmula, nós vamos ter 656.250 menos 562.500 vezes 100, dividido por 562.500. Isso aqui vai dar um aumento percentual de 16,67%. Então a gente tem os seguintes resultados: um aumento no lucro operacional de 314%, que é um fator altamente positivo, uma queda de 30% no ponto de equilíbrio, na quantidade do ponto de equilíbrio. Eu preciso vender menos unidades, que também é um fator positivo. O único fator negativo aqui é um aumento na receita do ponto de equilíbrio, porque eu vou precisar faturar um pouco mais. Apesar de ter que vender menos unidades, você vai precisar faturar mais, porque o preço de venda aumentou, né? Então, um aumento de 16,67% na receita do ponto de equilíbrio. Esses três primeiros exercícios, estudos de caso que a gente estudou, vão nos dar base para a gente fazer os outros estudos de caso de alavancagem. Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o link para essa lista de exercícios de estudo de caso, juntamente com os links para os vídeos com as soluções. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que foi visto nesse vídeo, deixe aqui nos comentários. E se não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar nossas próximas postagens. Também vou deixar aqui uma indicação de vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo e até a próxima.